Senhoras e senhores, sejam novamente bem-vindos ao meu canal. E conforme eu disse, eu estou gravando a parte 2 do Narim Responde. Na verdade, acho que já é o sexto vídeo sobre isso, né? Mas eu estou gravando no mesmo dia porque tinha bastante perguntas. Então, sem mais delongas, vamos começar daquele jeito. Eu fiz um vídeo falando sobre câmbio invertido, enfim. Naquela época eu tava montando minha moto pra pista ainda, né? E eu então ainda tava usando a moto na rua. E eu lembro que quando eu gravei esse vídeo, minha namorada estava indo comigo. Ela estava indo de PCX e eu estava indo com a Ninja atrás, justamente porque eu ia deixar a moto na oficina, então eu tinha que voltar de algum jeito. E eu voltava na PCX com ela. Mas 2018 é o ano da lacração. Não importa, todo mundo quer lacrar no Facebook, pá, isso e aquilo. E no vídeo com a minha mulher na minha frente, eu fui acompanhando ela, principalmente porque ela começou a andar de moto faz pouco tempo. E a gente pegou rodovias, carai. E então eu fui gravando atrás dela e fui brincando com ela, fui falando, enfim. E aí vem um babaca e responde: tem cara que não se toca, deixa a menina quieta. Irmão, eu não tô assediando a menina, ela é minha noiva, tá ligado? Então, puta que pariu, antes de você comentar alguma coisa, assiste o vídeo e não comenta merda. É nóis. Vamos pro próximo, vai, que esse aqui nem merece perder muito tempo. Segunda pergunta do Caio Gomes. No vídeo que eu estava mostrando quanto eu gastei para montar minha moto de pista, o custo de peça, mão de obra, tudo, ele fez uma pergunta: você é rico? Não, Caio, eu não sou rico, tanto é que a maioria das peças da minha moto, por exemplo, a pedaleira, que se eu fosse comprar no Brasil, uma da Bullet, que é a única marca que tem, se acha no Mercado Livre, custa R$1.000, eu tive que comprar uma Xing Ling no AliExpress e pagar R$300. Ainda não é um valor muito barato, mas é um terço do valor que eu pagaria aqui. E assim foi com boa parte das minhas peças. Aerokeep, pedaleira, semiguidão, tudo eu comprei chinês. Carenagem eu comprei usada com os quebrados, enfim. Escapamento, eu tinha um escapamento que era mó gambiarra na época, que era a curva de um com a ponteira de outra. Então, e outra, né? Mesmo para pagar todas essas coisas assim, eu tive que abrir mão de muita coisa na minha vida, muito rolê que eu deixei de fazer, passear, esquece. Eu tive que focar minha vida só para isso, para conseguir montar minha moto. Então, não, eu não sou rico, mas eu tinha um sonho de competir no Superbike e eu tive que abrir mão de muita coisa para que eu pudesse realizar esse sonho e no fim deu tudo certo. Eu realizei esse sonho. Beleza? Valeu, Caio. Próxima pergunta. Próxima pergunta é do Marcrito. Marcrito? Tipo Marquito do... Bom, brother, em quebra-mola ela raspa embaixo igual a bis? Numa pergunta que eu fiz, num vídeo que eu fiz sobre a PCX. Cara, é o seguinte, a PCX, o primeiro modelo dela, ela raspava bastante. A suspensão da primeira PCX que eu tive também, ela era bem mole, né? Esse é um dos principais problemas dela, que dá fim de curso muito fácil. E aqui onde eu moro, dentro do meu condomínio, tem umas lombadas que são cabulosas. Então eu passava devagarzinho, eu tinha que passar na diagonal, senão ela raspava. Quando eu troquei pela PCX, a segunda geração da PCX, esse problema meio que se resolveu. Eu passo reto nas lombadas agora, porque a solução que a Honda deu para suspensão muito mole era simplesmente endurecer ela. Então a moto continuou desconfortável em relação a isso, mas pelo menos parou de raspar nas lombadas, quebra-molas, enfim. Beleza, Marquito? É nóis. A próxima pergunta veio do Thiago Alves. Tudo bem, amigo? Por favor, queria saber se moto para competição paga impostos. Bom, Thiago, boa pergunta. Da hora. É o seguinte, lá no Superbike, primeiro que existem muitas competições no Brasil, né? Tem torneio de escola, tem o Superbike, tem o Campeonato Paulista, tem o Campeonato Brasileiro, enfim, tem várias competições. Então eu vou falar no Superbike porque como é o maior campeonato, eu acho que fica um pouco mais fácil de explicar isso. Nas categorias de base, então na Ninja 300 extinta, Ninja 300, na R3 e na 500, as motos devem sim ser documentadas e com documentação em dia. Se eu não me engano, você podia ficar até 2 anos atrasado, mas você tinha que ter a moto documentada. Você não podia ir com moto de leilão, com moto baixada, enfim. As motos deveriam ser documentadas. Tanto é que a minha Ninja 300 ainda é documentada, então eu pagava IPVA, pago DPVAT, pago licenciamento, pago tudo. Nas demais categorias, 600 para cima, 600 Super Sport, Super Street, nem Super Street não existe mais, é Super Sport, Evolution, Superbike, Superbike Evo, enfim. Todas as outras categorias você pode correr com motos baixadas, com motos de leilão. Óbvio, você tem que ter a nota, tem que ter a documentação da moto, mas você não precisa mais pagar os impostos. Como a moto anda em circuito, você não precisa pagar os impostos todos os anos. Beleza, Thiago? Valeu pela pergunta, eu espero que eu tenha esclarecido. Próxima pergunta veio do Belk64. E o macacão, como você comprou? Quanto gastou? Você usa a mesma marca para botas e luvas? Ah, e também outra coisa, sou alto e magrelo, será que tem macacão que cabe em mim? Bom, Belk64. Meu primeiro macacão eu comprei quando eu tinha 18 anos, eu nem sonhava em competir nem nada, mas eu achava que era estiloso pra caralho, e no rolê tava lá usando macacão. Então ia no encontro de moto, tava de macacão. Esse tipo de coisa. Na época eu paguei R$800 num Dainese usado, 2 peças, que foi o macacão que eu comecei a competir, né, porque mais de 10 anos comigo o macacão eu tinha usado 3 vezes. Quando eu comecei a competir, aí sim eu comecei a usá-lo. Então na época eu paguei R$800, mas enfim, né, era outros tempos, eu não pagava a conta, morava com os meus pais, enfim, né.
juntei um dinheirinho ali, comprei um macacão. Hoje em dia eu tenho um macacão uma peça só da Suomi. E é engraçado porque competindo, o macacão de uma peça é um pouco melhor que o macacão de duas peças. E tinha um amigo meu que ele tinha esse macacão de uma peça e ele tinha vendido a moto, ele não ia mais usar. E eu queria que ele me vendesse, e ele não queria me vender. E eu falei, pô, cara, então me empresta ele pra eu correr lá, vai que é mais confortável. Ele falou, beleza, me emprestou. Aí no primeiro treino que eu fiz com o macacão dele, eu tomei um capote a 160 km por hora e eu arregacei o macacão. Aí eu falei pra ele, falei, amigão, agora você vai querer me vender, você quer que eu te devolva? Então ele acabou me vendendo o macacão, aí eu fiquei com uma peça pra mim e as duas peças eu vendi pra outra pessoa. Botas e luvas. A minha luva é uma GP Pro da Alpine, que tá aqui, peraí, tá aqui na mão, ó. GP Pro Alpine Star, não é da mesma marca Suomi que é o meu macacão, acho que dá pra ver, né? Luvinha boa, da hora. E a minha bota é da Forma, também não é a mesma marca, peraí que eu vou pegar para vocês. A bota que eu uso atualmente é essa bota da Forma. Beleza? Também não é da mesma marca Alpine Star que é a luva, e também não é a mesma marca do macacão que é Suomi, que também não é a mesma marca do protetor de coluna que é da Dainese. E você perguntou também se sou alto, magrelo, será que tem macacão que cabe em mim? Cara, sim, existe macacões que cabem em você. Eu não lembro agora a sua altura, eu acho que você, depois a gente trocou alguns comentários, você falou, mas, por exemplo, eu uso macacão 52, eu tenho 83 de altura e quase 80 quilos. Então esse macacão pra mim serve. Mas com certeza, se você tiver mais ou menos a mesma altura que eu, às vezes o macacão pode ficar um pouco mais largo, um pouco mais justo, você consegue mandar em lugares para ajustar. Tem empresas especializadas que fazem isso e eles vão ajustar para você. Ou ainda se você tiver com uma grana e quiser gastar um pouquinho mais, você pode fazer um macacão sob medida. Então no Brasil tem algumas marcas que fazem isso, tem a Nash, tem a X1, enfim, você consegue comprar um macacão sob medida para você. Só que aí obviamente vai ser um pouco mais caro. Beleza, Belk64? É nóis. Próxima pergunta. Veio do Rafa ZX2R. Salve Narim, tem como fazer um vídeo explicando o gasto para track day? Sou de São Paulo, Zona Leste e tenho uma Ninja 250. Eu nunca fiz um track day. E estou querendo muito, mas gostaria de saber quanto gasto em média para fazer. Desde já agradeço e é nóis. Bom, Rafa, eu já fiz uns 2 ou 3 vídeos só sobre track day, então eu vou dar uma resumida aqui, mas eu recomendo que você assista os outros, porque aí eu acho que tira as dúvidas no âmbito mais geral. Track Day em São Paulo hoje em dia a gente tem um monte de opção, um monte. A gente tem muito cartódromo que é muito mais barato para andar, então de 100 a 200 reais você consegue dar um rolê no cartódromo. Tem no cartódromo de Limeira, em São Marino, lá em Paulínia, tem cartódromo de Itu, tem cartódromo de Registro, mano, Nova Odessa, tem um monte de cartódromo e você consegue treinar baratinho. Se você quer partir para os autódromos, a gente começa com a pista de Tuiuti, que é um autódromo, mas é um autódromo um pouquinho menor. E lá você vai fazer track day entre 180 reais até 250 reais, dependendo da escola que estiver organizando. Então aí você já está no autódromo, não é tão caro assim, meu. Considerando que você vai ficar o dia inteiro na pista, você vai andar 6, 7, 8 baterias na pista. E acredite em mim, você não aguenta andar tanta bateria assim. Se eu andar 4, 5 eu já fico levemente cansado. E agora trabalhando como instrutor eu tenho que andar 10, 11 baterias por dia. É extremamente cansativo, mas vale cada centavo. Então, se você quiser assim um intermediário entre o cartódromo e um autódromo muito grande, tem o Aras Tuiuti, que é um pouquinho mais barato. Depois a gente pode ir para Capoava, que aí já fica um pouco mais caro, é a partir de 450 até 500 reais um dia de pista. Depois a gente tem Interlagos, que você vai pagar, isso varia muito dependendo do dia. Tem track day noturno, tem track day durante a semana, final de semana, enfim. Então vai de, sei lá, 450, 500 reais mais ou menos para um track durante a semana, até 800, 900 reais para um track no final de semana. E depois a gente ainda tem o Velocitaço, que aí é muito caro, é tipo R$1.000, R$1.300 no track day lá. Eu nunca andei lá, tenho muita vontade, se alguém quiser me convidar para andar lá, eu vou aceitar, mas é um dos mais caros, mas quem andou lá já falou que é animal. Então a média de gasto de track day é esse, beleza, Rafa? Espero ter esclarecido. Mais uma pergunta agora do Danilo Negro. Narim, qual o melhor escape para Ninja 250? Por favor, pode me falar? Na sua opinião, claro. Bom, Danilo, na minha singela opinião, o melhor escape que a gente tem hoje em dia para Ninja 250 e Ninja 300 é o G-Escape GP3. Eu acredito que seja o melhor custo-benefício atualmente de escapamentos, porque ele não é tão caro quanto um Arrow, um Yoshimura, esse tipo de coisa, mas é um puta escape excelente. Tanto é que é o escape que a galera usa no Superbike. A maior parte dos pilotos usam esse escape porque é comprovado que ele ajuda bastante na eficiência. E quando a gente fala em escape, eu tô falando do escape full. Não adianta você colocar só a ponteira, tá? Então eu tô falando de escape full, toda a curva até a ponteira. Beleza? Então, na minha opinião, esse é o melhor escapamento hoje em dia. Próximo comentário é do Carlos Rafael. Bom dia, piloto. Você que compete com a Ninja 300, gostaria de fazer uma pergunta. Entre CBR e Ninja 300, qual seria a sua escolha hoje? Meu objetivo é fazer 1 ou 2 track days por mês, mas não iria competir. Não irei usar a moto como veículo para me levar ao trabalho, então seria para passear os finais de semana e track days. Obrigado pela atenção, tamo junto. Valeu, Carlos. Vamos lá.
Eu tava com a Ninja 300 justamente porque eu estava competindo e é uma categoria um pouco mais barata de competir em relação à CBR 500. O preço de inscrição é basicamente o mesmo, o gasto de gasolina é o mesmo, então o gasto de manutenção da moto é praticamente a mesma coisa. A grande diferença entre elas é que a CBR 500 corre de Super Corsa e a Ninja corre de rosso. Então o pneu faz toda a diferença porque o Super Corsa é muito mais caro, ele vai acabar muito mais rápido. Então foi por isso que eu optei em correr com a Ninja 300, era uma categoria mais barata. Mas agora a 300 acabou no Superbike, a Ninja 300 acabou, a R3 ainda existe. Então agora que acabou, qual moto eu escolheria hoje? Eu escolheria a CBR 500. Por quê? Vamos lá. Como eu disse no primeiro comentário, né, eu sou muito alto para Ninja 300, eu não me encaixo bem na moto. Na 500 eu já tive a oportunidade de andar e a moto me abraça muito melhor, a sintonia piloto e moto fica muito melhor, muito mais confortável de pilotar. Ela é um pouco maior, ela tem um pouco mais de torque, então para carregar meu peso faz bastante diferença. E eu queria sim pegar uma CBR 500, nem para competir por enquanto, eu ainda quero voltar para o Superbike, eu ainda quero voltar a competir e se possível de 500. Mas por hora eu queria a 500 só para track day mesmo, porque a manutenção não vai ser tão cara, mesmo porque eu já estou andando com Super Corsa na minha Ninja 300, então o gasto que eu tenho de 300 eu teria de 500 também, é quase a mesma coisa, e é uma puta moto boa. A ciclística da 500 é muito boa, não que a da 300 não seja, mas ambas as motos são excelentes, então eu escolheria a 500 na minha situação, no meu caso, porque é uma moto maior e um pouquinho mais forte. Então, como eu sou alto e pesado, a 500 é uma moto que faz um pouco mais de sentido pra mim, pra brincar em track day. Beleza? Carlos, obrigado pela pergunta. E quantas perguntas já foram? E é isso, galera. Terminamos as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, já sabe, se inscreve no canal, clica no gostei. Vocês também vão me ajudar bastante. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Então é isso. Obrigado, até a próxima e falou!